Olá pessoal, Marcelo do canal do Meliponário. Infelizmente a live de hoje vai ter que ser prorrogada, né, com a doutora Aline. Teve um compromisso aí urgente. Felizmente o mundo das abelhas aí é bem amplo, né? Temos um convidado aí surpresa, que é o Adriano. Aceitou participar aí da live. Eu vou deixar para o Adriano fazer a apresentação dele, tá? Vou chamar ele aqui, só um segundinho. Adriano é uma pessoa aí que tem vasta experiência aí com mel e fico muito contente aí que ele aceitou nosso convite aí de última hora para participar aí da nossa live. Vamos aguardar ele aceitar o convite aí. Vamos postando nos comentários aí, por gentileza, se a qualidade do som tá boa. Como é que tá aí no meliponário de vocês? Como é que tá o clima? Aqui na região sul ainda tá bem bagunçado. Um pouco de frio, chuva, sol. Francisco, Francis, Teólogo de Torres. Boa tarde, Ô, Adriano, boa tarde. Tudo bem por aí? tudo jóia? Pergunta que a maioria das pessoas me faz aí, tá de casaco, tá frio aí na tua região, né? Tá frio e úmido, né? Ah, e, bom, primeiro, né, o pessoal tá chegando agora aí. Se puder falar um pouquinho aí sobre a formação do Adriano, como é que foi a tua inclusão aí no mundo das abelhas, e agora com as abelhas sem ferrão. Se puder comentar um É, eu, pouquinho, te agradeço. eu sou formado pela URGS, né? A Federal do Rio Grande do Sul. Foi um convênio ah, entre a biologia e a engenharia agronômica, né? Eu tive um co-orientador da agronomia e o meu estudo, a minha pesquisa foi com abelhas, apis. Trabalho de nosemose, né? Doença das abelhas, né? O mal de outono. E eu, desde os 14 anos, tenho apicultura, né? Hoje estou com 52, já tenho um certo trajetória aí, né, com as abelhas, né? Há uns 15 anos atrás, eu comecei com alguma mirim, alguma coisa assim, né, no sítio, e agora, recentemente, alguns meses atrás, dei uma incrementada com as espécies, né, dos meliponídeos, né, com a ajuda do nobre colega, inclusive, né? Como influenciador aí da minha atividade. E sempre tive muito próximo, a minha empresa foi de apicultura, de produção, eu fazia projetos de polinização, projetos de desenvolvimento para algumas prefeituras, e, e sempre tive produção, a produção propriamente de apicultura, né? Mas há uns 20 anos atrás, a gente declinou do investimento maior em apicultura e nos voltamos ao meio ambiente, né, ao trabalho com o meio ambiente, o qual, inclusive, foi originado pelo reconhecimento dos biomas, né, da tipologia de matas, etc., pelo conhecimento da apicultura, né? Porque a apicultura nos faz entrar no mato, né? Nos faz conhecer a vegetação, né? E hoje a avaliação que a gente faz para o meio ambiente, ela parte da avaliação de vegetação, né? Uma construção civil, um loteamento, um condomínio. O bem ambiental mais importante ainda é a formação de matas, né? Ou de vegetação que recobre o terreno, né? Então, ela foi bastante importante na minha formação profissional, na vida mesmo, né, apicultura, e hoje é meliponicultura, né, tive, há muitos anos, ganhei um livro do Paulo Nogueira Neto, né, do meu pai,
um livro antigo e bem, acho que bem famoso, né? Com as medidas das colmeias, com muitas citações, um livro bastante interessante. É um dos E, ícones, né? Uhum. isso. Então, na apicultura, nós desenvolvi bastante, fiz curso de inseminação em São Paulo com Spencer, trabalhei numa fazenda de exportação de própolis, então tive acho que uma trajetória bem rica, né? E a qual eu tenho hoje transferido algum conhecimento para as abelhas nativas, né? Eu acho que parte de uma maturidade profissional, acho que todo apicultor um dia vai se tornar um meliponicultor, né? Pelo menos se imagina-se como sendo o ideal, né? É verdade. É interessante que se torna um pouco desconhecido, principalmente os mais antigos, né, a questão das nativas, apesar de terem a convivência, né, das nativas, de saberem que existe, aquele é um mirinzeiro, né, comum ouvir, né, mas a ideia de preservação e até um pouco da exploração dos meliprodutos fica um tanto vago o assunto, né? Isso é interessante. Comentasse ali sobre matas, né? A avaliação das matas e tal. A abelha hoje seria um termômetro para, digamos, a saúde da mata. Como é que é feita essa avaliação? Você pode abrir um pouquinho? Quando a gente faz aí, eu vou falar um pouco do que hoje é o nosso chão, bem que eu trabalho administrando um consórcio de 2 empresas, né? E elas trabalham basicamente com urbanização, né? Licenciamento ambiental de loteamentos e condomínios, que podem ser horizontais ou verticais, né? Basicamente, quando se faz, infelizmente, hoje se faz resgate de fauna, né? Quando vai fazer um corte de vegetação, obrigatoriamente o biólogo, ou o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, tem que fazer um projeto a qual ele faça resgate de fauna, né? E é incluído as abelhas nativas. Ainda acho que de uma forma bastante incipiente, bastante pouco promovida essa preservação pelos órgãos, os setores de meio ambiente das prefeituras ou do Estado, né? Eu acho que ainda a gente trabalha muito mais com resgate de mastofauna, animais maiores, né? E eles são mais cobrados, né? Eu acho que falta até uma capacitação técnica desses órgãos em reconhecer a importância ou as abelhas nativas como bioindicadores, que eu acho que é isso que tu quisesse dizer, né? E com certeza a complexidade, né? A proximidade e, de certa forma, uma interação de junções de Mata Atlântica, né, nos tornam bastante suscetíveis a ter uma presença bastante massiva em ambientes mais climáticos ou mais complexos das abelhas nativas brasileiras, né? E mesmo dentro da cidade, né? Em Porto Alegre, na região metropolitana, se encontra, né, bastante. Nós cortamos há uns 6 anos atrás, eu acho que uns 1.000 metros de mata nativa, bastante, no centro da cidade. E dentro desse mato, tinha aproximadamente umas 15 enxames de abelhas nativas, né, pequenas, né, as mirins e jataís. Então, assim, a abundância, ela ocorre, né? O que falta, muitas vezes, é a percepção de quem está fazendo o percorreio, né? Essa busca da fauna e dos setores mesmo que cobram, né? Esse resgate, né? Esses planos de monitoramento de animais, né? Em áreas de supressão vegetal. Mas eu acho que a gente chega lá, eu acho que a gente vê a legislação mesmo avançando, né? E isso vai depender muito mesmo das entidades civis, né, inclusive de proteção à fauna, das associações de criadores, acho que parte muito disso, né? Hoje a gente tem um reconhecimento de alguns peixes anuais que ocorrem, especialmente na região litorânea, né? E a exigência de preservação, de monitoramento desses animais, ela partiu de entidades civis, né, de cobrança, de obtenção de resoluções
né, com SEMA ou com NAMA, mesmo ela parte muito dessa força, né, são os criadores ou os biólogos, né, os técnicos, mas não necessariamente os técnicos da academia, né? O Francis está repassando uma informação ali. No atual cenário não se pede entomologia. No caso, pedissem o custo iria aumentar significativamente. Pois é, eu não teria embasamento para dizer, mas a questão de organização, de repente, entre os criadores para exigir fiscalização ou até mesmo cadastrar-se como para agilizar, para facilitar essa questão de resgate, eu acho que seria interessante. Ainda está muito bagunçado, né? Apesar de já ter há muitos anos, né, várias pessoas do meio, acho que ainda falta uma organização, uma união nesse ponto aí. Sim, sim. Na realidade, quando se faz resgate, quando se faz um plano de afugentamento e resgate de fauna, se faz relatórios de resgate e monitoramento pós-resgate, definindo destino, etc. e tal. Não necessariamente hoje um destino seja de um meliponário cadastrado pelo IBAMA, né? Porque existe uma dispensa até 49, né? Então, claro, ele tem que estar cadastrado na inspetoria veterinária, obviamente, né? Tem que estar regularizado, né? Então, isso é fundamental. Mas acho que a grande importância mesmo não são controles, né? A grande importância mesmo é a preservação, né? Eu acho que o Estado muitas vezes está muito para atrapalhar os processos, né? Então, basta uma conscientização, uma responsabilidade técnica, né? Eu acho que isso é bastante suficiente, né? Entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. O pessoal me contou que tu tens uma casa de mel, como é que funciona isso? A minha propriedade, no caso, a minha produção, a apicultura eu tive uma empresa que era só de apicultura, hoje não, hoje eu tenho uma criação doméstica, né? Eu tenho uma casa de mel que não tem CIF, não tem CISPOA, ela é uma produção artesanal, mas eu tenho um ambiente asséptico, com equipamentos sanitários, né? Tudo conforme ditam as normas, né? Mas a minha ideia não é desenvolver mais a apicultura, ela está estagnada na propriedade há muitos anos, né? A ideia talvez seja se trabalhar um pouco mais com os meliponídeos, né? As abelhas nativas sem ferrão. Não necessariamente, não para a venda de enxames, isso não passa pela ideia, mas sim para conhecimento, algum estudo, muito mais como hobby, muito mais como uma produção artesanal de subprodutos, né, do que necessariamente essa parte muito comercial, né? Não. A propriedade que a gente tem, ela tem outros animais, né? Ela tem uma cabanha de ovelhas, de ovinocultura, e, na realidade, a ideia é que seja tudo meio sustentável, né? Que se pague. Isso já vem funcionando há alguns anos, né? Certo. Nós temos... eu tenho uma pequena propriedade, né? Que é mata virgem, né, fechada. E eu tenho algumas colmeias lá. Tem algumas na minha casa, né? Eventualmente, ocorre uma solicitação de alguns criadores, né, ou repasse, né, de informações ali. A gente normalmente disponibiliza algumas colmeias para quem trabalha com o sistema de agrofloresta, né? Aí sabe que não vai utilizar veneno para ajudar nas plantações, né, com a questão da polinização. E esse ano já estou recebendo alguns contatos, né, para ocorrer essa troca. E a moeda de troca, no caso, seria uma pequena parte da produção, né? Então, assim, o ano passado e o ano retrasado funcionou muito bem para os morangos, né? Esse ano
aumentou um pouco a solicitação do empréstimo aí das abelhas para esse fim, mas vejo que é um serviço que deu certo, né? Esse ano entrou também laranja, bergamota, então assim, estou bem contente com essa troca, né, que se tem, né? E é interessante daí repassar um pouco da instrução, né, principalmente para a preservação das pequenas matas, né? Comentasse que para você trabalha em Porto Alegre e tem uma propriedade rural em Viamão, né? Isso? Japão, sim. Isso. Aí, em Porto Alegre, cada vez menos, né? Que vai ter o acesso a essas pequenas áreas, né? E chega a partir para um lado até a ideia da extração, né, delas, né, deste meio, que acaba indo para um muro por falta de um lugar propício, ou por final de uma casa e tal. De que forma você acha que poderia se trabalhar num meio termo, digamos, né, para isso? Você que oferece, no caso, esse tipo de serviço hoje, né, que está bem à frente do mercado de ambos os mundos, né? O grande, eu acho que o grande benefício, eu acho que o grande diferencial de se trabalhar com abelha sem ferrão é que se pode ter, inclusive, em apartamentos, né? A gente sabe que na Europa tem, inclusive, hotéis que tem no terraço apiários, né? Produção de mel própria, né? Isso eu acho que em São Paulo também eu já vi alguma iniciativa de algum restaurante famoso que produz o próprio mel no terraço. Os meliponídeos, as abelhas sem ferrão, podem se criar em apartamento, necessita apenas de uma janela aberta, né? Essa é a grande questão. Eu acho que questão de educação ambiental, pequenas escolas, pequenas praças, acho que existe muito potencial de se desenvolver, inclusive projetos, né, de educação, projetos de fomento, né? Uma coisa que eu já até conversei com você há uns meses atrás, se desenvolver projetos para prefeituras, inclusive de grandes metrópoles, grandes cidades, de se colocar isso, se criar meliponários em escolas municipais, para primeira infância, né, ou para o primário, né? Esse é o grande diferencial das abelhas nativas sem ferrão, né? Por ter baixa agressividade, facilidades de manejo. Eu acho que ela, em relação à apicultura, ela é a diferença da água para o vinho, né? Ela cria muitas possibilidades, né? Até porque, por ser oportunista e ocupar espaços ocos pequenos, né? Ela ocorre até, como tu mesmo disseste, em parede de casa, fundação de muros. O meu pai tem uma propriedade em Morro Reuter, que é em Costa da Serra, né? Subida para Gramado. E tem uma casa daquele estilo alemão, né, que tem as vigas de madeira, né, colunas e vigas, e na coluna da porta tem 3 enxames de mirim, né, numa Sim. coluna só, na madeira, né. Então é uma coisa que ninguém vê, todo mundo passa, bota a mão e nunca tinham visto, né, e precisa ir um criador ali mostrar que ali tem uma abelha. Então esse diferencial, eu acho que essa peculiaridade das abelhas sem ferrão, ela torna ela muito suscetível a esses projetos na cidade, né? Que essas questões que tu comenta de polinização, eu fiz um curso técnico na Itália, né? Eu fiz no Brasil, que tinha um estágio na Itália. E lá, o que eu achei muito interessante, que é onde eu fiz o estágio na Sicília, se trabalha muito com produção muito intensiva através do uso de estufas. E lá se compra nas lojas de material agrícola, se compra caixinhas de abelhas solitárias. Tu compra a caixa no inverno, uma caixinha de papelão que dentro tem um ninho de abelhas solitárias, ou de mamangava, para polinizar estufas, com variedades específicas para polinizar estufas. Então, quem dera a gente, a médio prazo, chegar nessa tecnologia, né? Eles trabalham muito com controle biológico de pragas, mas ele já tem linhagem de abelhas sem ferrão para polinização específica de tomate em estufas. Então, é algo para se desenvolver, né, aqui no nosso ambiente, né?
Hoje eu ainda conversei com um colega, né? Este ano, a função da pandemia ainda não vai ter. Mas no próximo ano vai ter abelha sem ferrão na Expo Inter. Opa, maravilha, fantástico. Vai ter, assim, eu acho que a coisa tá tomando uma forma, né? Talvez até, eu espero que não tarde demais, né? Tem muita coisa para aprender ainda, muita coisa para expor, mas uma propagação desse conhecimento, aí, a divulgação, é, espero que melhore a questão da preservação, a conscientização com iscas, remoções, né, a hibridação das abelhas. Não estou falando de abelha fora de bioma, né? Hibridação de espécies. Eu acho que tende a melhorar, assim. Eu acho que essa discussão sobre abelha fora de bioma, ela tem uma importância, mas eu acho que ela toma hoje no ambiente dos criadores um tamanho, uma dimensão desproporcional, né? Eu acho que se ter meliponídeos, se criar abelha sem ferrão, e eu, desde o momento que comecei com a Apis, lá, há muitos anos atrás, que já conhecia, né, a existência, tinha a história do livro, esse do Paulo Nogueira Neto, hoje, para a realidade que se passaram há 30 anos, o que eu vejo aí com os criadores, né, muito em referência ao que tu tens aí nas tuas propriedades, né, eu acho isso uma importância ambiental, essa valorização do que é nosso, ela é tão grande, é tão importante e é tão fantástico, que eu acho que essa discussão de bioma ela é inócua e acho que até indesejada, de certa forma, né? Se cria, né, se tem tanta planta de jardim que se leva para o mundo todo, se carrega, tem tanta invasora por aí, não sei se o problema hoje realmente são meliponídeos, né? Sim. Ocorre por uma série de coisas, né? São plantas, peixes, a questão de degradação do clima, aí, então vocês têm uma série de coisas aí a bater antes de chegar nesse assunto, né? Não que seja descartado, né? Mas hoje o principal assunto que a gente comenta quando o pessoal quer conhecer um pouco mais de abelha prepara o teu jardim, né? E um paradigma aí que tem que quebrar assim, não é só o teu jardim, a gente não está fazendo isso sozinho, né? Então tem que convencer o vizinho também a não colocar o veneninho lá, e colocar algumas, quando fizer mudinha, coloca na frente da casa para o pessoal carregar. Então é uma conscientização assim, da sociedade como um todo. Como trouxesse um assunto muito interessante aí de escolas, creches, né, do meio comunitário aí. Interessante ter acesso a essa informação, né, poder ir lá com um canudinho, beber direto da caixa, então ter essa ideia de preservação. Eu aqui na Serra Gaúcha já tem uns tempos atrás recebi umas imagens de um colega tomando mel direto num hotel, um hotel com um meliponário onde tinham manda-saias e os visitantes poderiam tomar, né? Mesmo em plena pandemia, de canudinho de inox, o mel direto, né? Então, são iniciativas que a gente vê que, embora se trabalhe com uma ideia de moda, me parece que é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que é bastante instigante, é muito curioso, e por ser tão delicadas essas abelhas, né, como tu mesmo disseste, ela passa a fazer parte de um comportamento, né? Ela muda um comportamento, né? Ela é muito diferente de uma apicultura, né? Ela traz consigo, né, essa interação, essa necessidade, porque se sabe que uma parte considerável da vegetação está intrinsecamente ligada ao polinizador. E o original polinizador dessa vegetação que nós temos na Mata Atlântica, nossas matas, são as abelhas sem ferrão, né? Então, existe eu, há muitos tempos atrás, fiz um curso na PUC, né, um curso de pós de neuroetologia de insetos, né? E se falava de algumas abelhas, uma abelha específica estudada nos morros de Porto Alegre, que ela
ela estava associada a uma petúnia que só floresce 20 dias por ano. A petúnia só é polinizada por aquela abelha solitária, e aquela abelha solitária só se alimenta daquela petúnia, né? É uma coevolução, uma evolução conjunta do vegetal à abelha, e que, na falta de um ou outro, se termina completamente a população, né? Entendi. Então, é fantástico. A meliponicultura é algo assim, fora da normalidade, né? Em termos de conhecimento. Né? Deixa eu te perguntar ali, teu espaço lá, o que você está criando hoje? Tem alguma espécie de preferência que você tenha se apaixonado mais? É, Qual que é a ideia para os próximos? Aí pretende fazer própolis? De acordo com a tua experiência aí de mercado, tu acha que os meliprodutos aí, mel, coisa, vai conseguir fazer uma frente boa do mercado no próximo tempo? o mel, quando eu iniciei a apicultura, o mel de apis sempre valeu $1. Era $1, né? R$ 6, tá? Hoje, o mercado de exportação ele está absorvendo a quase $3, né? A granel, né? Atacado, né? Isso é uma evolução bastante importante. O que me preocupa um pouco é que eu noto que a população brasileira parece que está reduzindo o consumo. Pelo menos localmente eu noto isso, né? Se perdeu um pouco dessa importância, né? Está se trabalhando muito com a ideia de se comer comida sintética, suplementos, né? Como se fosse a apologia à saúde, né? Uma coisa estranha, né? Me parece uma ideia exógena, uma coisa meio esquisita, mas eu acho que existe um mercado crescente, eu acho que o mel de abelha sem ferrão, ele andou tendo algumas divulgações interessantes com grandes chefes de cozinha, utilizando na sua culinária, né? O Masterchef faz uma oportunidade. Isso, então, a gente vê que o pessoal já está reconhecendo, sabe que é uma iguaria, estão pagando por isso, né? Eu andei fazendo algumas entregas de mel e é bastante interessante, né? Mas, obviamente, um produto que se produz na quantidade que se produz, ele realmente tem que ter um diferencial, né? Dentre as espécies, a diversidade sempre é muito interessante, né? A gente nota claramente no Rio Grande do Sul de que as abelhas menores, jataís, mirim, são muito mais adaptadas às condições climáticas, né? Mas aí, claro, talvez um pouco até pela raridade, as mandaçaias são pequenas joias, né? Realmente, os ursos amarelas também, né? Essas abelhas maiores são mais bonitas, né? Mas um pouco mais complexas, né, de se criar, né, me parece, pelo menos, né? Tem a minha visão nesse ponto ali assim, o pessoal tem que fazer uma análise assim, da quantidade de abelhas, da proporção do enxame, né? Então, assim, hoje adquiri ou troquei uma colônia de mandaçaia, né? Tem 150 abelhas, é uma colônia muito fraca, né? Então, assim, é uma divisão fraca, né? Então, assim, vai ter um tempo de maturidade para aquela colmeia ali, ela precisa se fortalecer, ela precisa, né, não só preencher a caixa, mas ter uma população ideal. E ao redor também é interessante, dentro do raio de ação dela, né, ter o que ela necessita, né? Então, tem gente que repudia um pouco o que eu vou falar agora, né? Mas estou na cidade, né? Então você tem que estar num local onde consiga propiciar produtos de qualidade para a sua colmeia, né? E ter uma quantidade de colmeias condizente ao teu local, né? Então, assim, no meu local aqui ela consegue, né, de uma forma natural, sem ter que fazer a inserção de sintéticos, né, como sintético, a alimentação, o pólen, né, para poder gerar as crias aí de qualidade, e principalmente água, né? Então tem plantas, né, bromélias, onde ela consegue buscar água, você não precisa descer e pegar no esgoto, né? Então, assim, a qualidade do produto, né, vai comandar também a saúde dessa colmeia, né? E
daí, assim, claro, né? Ah, eu tô com uma colmeia forte, né? 600 a 1000 com uma manda-saia, né? Não vai ter trabalho nenhum, né? Vai chegar o inverno, ela vai enfrentar o frio tranquilamente, tipo, tudo certo. E o mesmo ocorre para Uruçu, né? O pessoal acha muito bonito, assim, a Uruçu amarela, né? Vulgo bugia, e assim, ela tem uma população muito grande, né? Se você pega uma caixinha com um módulo, 2 módulos, que ela foi muito dividida, ou é muito recente, ela vai ter, na nossa região, né, obviamente, ela vai ter um tempo, né, para precisar crescer e fortalecer, né? Para conseguir passar uma condição de inverno, e um inverno né, pô, rígido como foi esse ano, né? Que na verdade é isso, acho que foi muito alimentado, o comércio está muito vigoroso de colmeias, e nesse comércio muito vigoroso está se vendendo divisões de final de estação, de divisões muito fracas, né? Sem ter o apogeu da colmeia, né? A condição de expressão máxima da genética, né? Que seria um enxame preparado para passar uma situação de inverno com uma população máxima, né? Imagina-se que o início do inverno tem que ter a população máxima, né? Uma boa reserva alimentar, né? Senão realmente é fadado a um insucesso, né? É isso aí. Mas um pouco, né, nessa linha, assim. São abelhas, né, lindíssimas, né? Uma colmeia forte de qualquer uma dessas duas aí é excelente. Eu sou apaixonado pelas mirins, né? Eu tenho um apelido ali para uma parte do meliponário, que é o mirimponário, né? Tem uma série de mirins ali, enxameiam, brigam, né? Eu não faço mais isca para elas hoje, eu já faço as caixas ali, coloco um pouquinho de cera, e chega na temporada elas enxameiam direto ali, fazem um serviço excelente de polinização. Meu jardim passou o inverno florido, né? Então, assim, claro, o clima ajudou muito também, mas tem bastante da mão de obra delas ali. E algumas outras, né, espécies aí, o pessoal, a iraí, uma abelha muito interessante, bem próxima da jataí, né, na questão de produção de mel. O pessoal está saltando os olhos bastante nela aí agora. O manduri, para mim, eu sou meio puxa-saco do manduri, e pelo tamanho, pela população, tem uma quantidade muito boa de produção de mel, extremamente valente, né? Eu tenho alguns. Bem adaptado, inclusive, né? Me parece que passaram o inverno muito bem. As tubunas também, né? Canudo também, né? São abelhas bem interessantes, né? Isso. E esse inverno me chamou a atenção o guaraipo, né? O guaraipo passou o inverno como se estivesse na estação dele, né? Inclusive nos dias que foi muito frio aqui, que chegou a 0 e 4 graus, acho que esqueceram de avisar ele, porque estava trabalhando normal. A joia. Triana, me diz uma coisa, a questão de controle de pragas aí, tendo outras criações junto do meliponário, né? Como é que você conseguiu contornar isso? Se refere, no caso, a florídeos, né? É isso, né? Florídeos e mosca-soldado, né? Como é que foi o aumento do meliponário, como é que você conseguiu contornar um pouco essa situação ali? Na verdade, o mosca-soldado eu observei só um momento. Eu vi algumas, consegui matar ela na fase adulta, em volta da colmeia, mas claramente a mosca-soldado, inclusive, teve numa mandaçaia que teve derretimento dos potes, que ela pegou sol num dia, bem no comecinho do outono ali. E aí eu observei que foram 2 moscas soldadas nessa que extravasou para fora o mel. Então, claramente bastante oportunista para essas situações, né? O florídeo, ele é oportunista também, né? Eu sempre digo, o que é o problema, né? É causa ou é consequência, né? Sempre tem a ver com enxame do clínio,
declínio acentuado, desequilíbrio, excesso de abertura de colmeia, oportunidade de ter alimento azedo, ou um enxame enfraquecido, que não tenha controles internos, um desequilíbrio interno, né? Que sempre vai ser consequência, né? Não observei nenhum enxame forte, um enxame saudável, aparecimento de florídeo. Ele pode aparecer depois que o enxame já declinou, ou por alguma toxidez de agrotóxico, alguma coisa, ou falta de pólen, falta de alimento. Né? Tive um caso de um enxame que eu recebi que veio com alimento acidificado, né? Avinagrado dentro, aí teve ataque de florídeo, esse enxame, inclusive, eu perdi. Mas tinha vazado o alimento que veio no transporte totalmente azedo, é um vinagre. Aí não teve controle. Aí o enxame estava todo molhado já por dentro, não teve como salvar. Né? Mas então, basicamente é isso. Situações, enxames fortes, os enxames que eu tenho que são fortes, que estão bem alimentados, o florídeo não chega nem, a gente não vê ele nem voando em volta, né? Porque ele ocorre, naturalmente ele existe na natureza. Ele tem, a minha área tem outros animais, tem florídeos. Não acho que seja infestado, mas ele ocorre, né? Mas ele só vai se aproximar. E quando vê que no meliponário tem florídeo próximo a alguma caixa, pode analisar que essa caixa tem problema, né? É mais ou menos como a traça da cera na apicultura, né? O pessoal posta muito em Facebook, eu vivo me degradando com essas questões ali, que o pessoal diz, meu enxame morreu, foi atacado pela traça. É engano seu. Ele morreu por N motivos, pode ser N motivos. A traça jamais. A traça pode dar aquele golpe final, que ela ocupar favos abandonados, favos que o enxame não consegue mais manter, né, cuidar, né, ter o zelo, manter limpos, e depois que ela infesta esses, o próprio odor da traça vai fazer o enxame abandonar. Então, ela gera um hormônio, um cheiro que vai fazer abandonar o enxame. Né? Então, ela entra num declínio já vertiginoso do enxame, e eu acredito que o florídeo esteja muito nessa linha. Ele já vai entrar quando já é para realmente o enxame. Né? Claro, tem situações que consegue contornar, consegue fazer controles, fecha o enxame, dá o que ele está precisando, protege ele, leva para dentro de casa, mantém alguns dias ali só para o excesso de florídeo, tu consegue salvar. Mas, por si só, tu vai ter que fazer algum manejo, né? Vai ter que descobrir o que levou a ter florídeo, né? Me parece que o caminho é mais ou menos nesse sentido, né? Certo. Adriano, te fazer mais uma pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a tua dedicação aí, o poder disponibilizar tempo para falar um pouco conosco ali. Há algum interesse em participação em projetos, em levantamento de área? Se tiver algum meliponário querendo expandir ou trabalhar nessa parte em meio à legislação, você faz esse tipo de serviço hoje? Como é que está a situação? Sim, a avaliação de áreas eu fiz, inclusive, para a apicultura, naquela época, eu fazia os projetos para as prefeituras, né? E a gente faz hoje em relação ao meio ambiente, e a gente faz laudos de fauna, etc. e tal, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Como empresa. Como consultor, sim, com certeza, estamos à disposição, né? Quando precisar, quem precisar, à sua disposição, inclusive, nobre colega, já lhe fiz algum convite em alguns momentos, né? Para se aproximar do nosso estado aqui, poder desenvolver alguns projetos, sem dúvida, né? Eu fui consultor do Sebrae há alguns anos também. Eu tinha muita intimidade com o Senar também, tinha colegas do Senar, a gente discutia muito, né, os cursos, né, na área de apicultura, né, desenvolvimento de agronegócios. Então, eu sou formado em técnico em administração agrícola também, além de biólogo, né, e a gente está à disposição, sem dúvida nenhuma. Posso te adicionar, então, na descrição do vídeo ali, para quem quiser contatar e conhecer um pouco mais? Com certeza, com certeza. Mais uma vez, aí, queria te agradecer aí pela oportunidade aí, poder compartilhar as suas experiências. Eu que agradeço a oportunidade.
Estamos aguardando ali quando tiver aquele evento em Viamão, né, naquele sítio maravilhoso lá, para a gente Vamos poder ver lá, essas vamos fazer colmeias, uma feira. fazer uma Regada feira aqui, de trocas de mudas e sementes lá. vamos lá, vamos lá. Tá, Estamos joia. Muito aguardando. obrigado aí. Eu que agradeço. Joia. Tchau, tchau, Adriano. Tchau, amigo. Até. Até mais.